Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Olá! Estamos começando o nosso programa Conexão Alternativa de hoje, falando sobre o tema Música e Saúde. Fique aí! Olá, tudo bom, meninas? Tudo ótimo. Bem? Tudo bem. Hoje contamos, então, com a presença da Franciele Zimmer, que é musicista e fonoaudióloga. Obrigada pela tua presença, Fran. Obrigada. Vou te chamar de Fran. Claro, com certeza. Acho que a gente poderia começar, então, falando um pouquinho sobre o que é ser musicista. Bom, é super importante falar sobre isso, porque a gente tem, inclusive hoje, em dia a gente fala de músico, né? E as pessoas quando vão falar sobre a mulher que atua na música, chamam de música, ela é música. Não, ela não é música, ela é musicista. Então, o que faz uma musicista? Ela faz música como um músico, né? Ela estuda, ela atua na área da música. É uma profissional da área da música. Então, não é correto a gente chamar a profissional que atua na área da música de música. Da música, porque a música é um substantivo. É um substantivo, exatamente. Então, ela é musicista. E o que surgiu na tua carreira por primeiro, assim, a fonoaudiologia ou a música? Foi a música. Eu comecei fazendo aulas de violão e depois o meu professor de violão, que foi o Ivan Montanha, que é uma grande influência na minha vida, ele sempre me incentivou a cantar. Depois eu comecei a cantar em coro, lá em Farroupilha mesmo. E depois eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre gostei muito mesmo. E para conseguir linkar essa área da música com a área da saúde, eu comecei a pensar e a pesquisar o que eu poderia fazer para juntar as duas coisas. E aí que surgiu a fonoaudiologia. Uhum. E tu consegue aliar as duas áreas também no mercado de trabalho, na tua atuação profissional? Totalmente. Uhum. Como que funciona um pouquinho essa interação? Então, eu sou, além de ser cantora, eu sou professora de canto e fonoaudióloga. Então, na verdade, a diferenciação é, o fonoaudiólogo ele vai trabalhar com a saúde da voz. E o professor de canto ele vai trabalhar com as técnicas musicais e técnicas vocais aplicadas ao fazer música. Então, o fonoaudiólogo vai estar preocupado, aquela musculatura está tensa, coisas desse gênero. E o preparador vocal, o professor de canto, ele vai, isso está afinado, não está afinado, coisas relativas à questão musical, à musicalidade, vai trabalhar a musicalidade da pessoa, né? Fran, mas eu acho que tem uma questão que me parece que é muito importante nos dois e que eu penso, né? Não sei porque eu não entendo de música, que é a questão da respiração, que é muito importante para fono e também para o canto. Né? É vital. O espaço da respiração, a forma de respiração, né? A gente sabe, né? Muitas pessoas não trabalham, até no consultório, na demanda do consultório, a gente tem... Uma das coisas que eu mais trabalho é realmente a questão do apoio da respiração, né? Então, é ele que vai dar a sustentação, é o ar que vai produzir. A gente só tem som porque a gente tem ar. Então, o som é produzido através do ar. Se não tivesse ar, a gente não teria som. Então, o que é cantar, que é musical, e o que é emitir voz, em termos de fonoaudiologia? É controlar esse ar. É saber controlar esse ar. Então, é primordial. Então, algumas patologias relacionadas à voz, elas estão, às vezes, relacionadas a como a pessoa consegue controlar esse ar, usar esse ar para o seu benefício ou não. Na verdade, então, a gente tem que aprender a respirar. Aprender a respirar porque é a base. Aprender a controlar a musculatura diafragmática, que vai dar todo o suporte da coluna aérea para que a voz seja produzida de uma maneira saudável. Por exemplo, se a gente fosse falando aqui até o ar terminar, quando a gente vê, a gente está falando assim, Sim. ó.
E daí a voz acaba caindo aqui na garganta e a gente acaba forçando. Então, a gente tem que, inclusive profissionais da voz falada, que são vocês aqui nesse momento, não só da voz cantada, também tem que aprender a controlar a voz, o ar. E o volume, né, o timbre da voz. Eu me lembro que uma vez eu fui num otorrino e ele disse que eu estava falando um tom acima da minha voz. Como é que é isso, né? Eu não consegui entender. Realmente, não sei exatamente se eu entendi. Sei que eu não fiquei mais sem voz, mas acho que eu entendi. Né? Ele pediu para ti falar acima do que tu estava falando, ou não? Não, ele disse que eu falava acima, então eu estava forçando muito minhas cordas vocais. Estranho, né? E, na verdade, eu acho que isso reflete também não só na textualidade, não sei se é exatamente esse o termo, enfim, da voz, como também na questão da questão física, de forçar, justamente que nem a Moni colocou, acaba forçando uma região no corpo que pode ter um prejuízo futuro, né? Claro, um prejuízo na saúde da voz, né? Na saúde da pessoa. E aquele lema, aquela frase que diz que quem canta seus males espanta. Absolutamente sim, 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 claro. Qualquer tipo de música, em qualquer momento. Qualquer tipo de música, o importante é fazer música. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, porque eu sou cantora, né? Então, o fazer música para o cantor, ele está fazendo música com o seu corpo. Com o instrumento que está aqui dentro dele, que é diferente. Eu já, né, como eu falei antes, eu já toquei violão e é muito diferente tu fazer música com um instrumento que não está dentro de ti. Então ele vai sofrer influências, inclusive do teu psíquico, do teu estado de espírito. Se tu tá com alguma patologia, eu tô com gripe, eu tô com enxaqueca. Então, a gente consegue perceber a pessoa de uma outra forma quando ela faz música através da sua voz, que é um instrumento que está dentro do seu corpo. Então, por isso que cantar, quem canta seus males espanta. Realmente, com certeza. E Moni, tu canta? Nem que tu canta? Ou cantava? Eu canto, sim. Eu canto mais do que eu devia, eu acho, sabe? Não existe o cantar mais do que devia, né? Eu canto, mas eu nunca tive uma preparação vocal. Eu não conheço a minha voz. Eu não tenho musicalidade, porque eu nunca estudei música. Então, para mim, tudo é desconhecido. E mesmo assim, eu me atrevo a cantar. Mas tu gosta? Gosto. Eu me lembro que eu ia nos barzinhos de música ao vivo, minhas amigas diziam, nossa, olha ali, a veia do pescoço está saltando, tanto que eu me esborrachava, ficava sem voz, aquela coisa toda errada. Canta alto, num timbre que não é. Eu não sei que voz eu tenho. Né? Mas, então, mas eu canto, Vir. Pois canto eu acho que bom, isso é bom, por isso que tu é tão alegre, assim, né? Canto, invento música, porque na verdade tinha alguns festivais de música que eu acho muito legais. E como eu faço poesia, como eu escrevo, então tinha uns festivais de música lá de Antônio Prado que eu participei com letras minhas. Então tinha essa questão. No primeiro foi uma poesia minha que ganhou no primeiro festival de música, ficou como mais popular, e no segundo ficou em segundo lugar e melhor arranjo, que não tinha nada a ver comigo. Então eu dialogo. Até te arriscou um pouquinho, então, nessa área. Eu dialogo, assim, com a música, mas assim, tipo, inventando letrinhas e daí, mas eu não tenho a sonoridade. Que eu acho que isso é uma coisa, que tu é preparadora, né, também das vozes do Coral de Caxias. Que isso é legal, sabe? Pois é, de repente a gente até pode abordar um pouquinho isso. Existe isso, eu não tenho timbre de voz, eu não tenho jeito de... ou isso é um mito, isso pode ser trabalhado? Isso é uma pergunta que fazem muito pra gente, né? É dom? O que tu acha? Como fonoaudióloga, como cantora, como preparadora vocal, o que tu acha? Tu acha que é dom? Tu acha que... Não, a gente pode tecnicamente preparar alguém. Eu acho que as duas coisas, eu acho não, eu tenho certeza porque atuando, eu já tive alunos e pacientes que não cantavam nada. Só que como ele tinha um objetivo, tinha um foco, queria muito, era dedicado, conseguiu às vezes ir mais longe do que alguém que já cantava bem, já tinha, entre aspas, o dom, mas não foi tão disciplinado.
Então, isso é muito relativo. Eu acho que todas as pessoas que têm vontade de fazer música, de cantar, elas têm que tentar. E aí a gente vai dizer, olha, tu tens talento, tu é mais propenso a isso, então tu vais ter mais facilidade. E, de uma outra forma, se a pessoa não tiver muito talento, a gente tem que ser franco e falar, olha, nós vamos levar 2 anos para te afinar uma nota, mas se tu encarar a bronca comigo, nós seguiremos em frente. Você pode continuar cantando no seu banheiro, no chuveiro. meu amigo, no chuveiro, sabe? Sem vizinhos por perto. É que eu acho que o chuveiro também, o próprio chuveiro e o banheiro, o eco, facilita muitas vezes fica mais afinadinho, né? Exato. A acústica do Fora banheiro, que não tem ela plateia, facilita, né? Tem isso também, né? Então depende do objetivo. Se ela quer cantar como uma forma de terapia, para aliviar as tensões do dia, porque ela gosta de cantar, ok, mas se ela se ela quiser se tornar um profissional da área da música, aí temos que seguir por um outro caminho, né? Eu acho que isso que é interessante também, né? Nem todas as pessoas que cantam têm que ir para o viés profissional. A gente tem muitas pessoas, inclusive no canto coral. Eu sou regente também de coros e todos os coros que se trabalham, que se conhecem, eles não são profissionais, né? E de que forma que eles utilizam o canto? Essas pessoas utilizam o canto mais como lazer? Como lazer e como terapia mesmo de grupo, assim, né? Extravasar, de colocar para fora, porque eu acho que o canto proporciona isso, né? Eu acho que quem teria que ir para terapia é a pessoa que está do meu lado se eu começo a cantar. Ela vai ter que se tratar. Tipo, não. Mas não deixa de ser também Trabalha uma terapia. Com a negativa. Paciência, a gente tem que ter. Ação reativa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o lado afetivo, não só afetivo, o lado sentimental, né? O lado das emoções. Exatamente. Então, depende do momento, do estado psíquico daquela pessoa. E, inclusive, ela vai cantar determinados gêneros, né? Às vezes a pessoa muda o gênero musical porque mudou o seu estado de espírito. Então... E até porque eu acho que a pessoa se identifica com estilos de música. Mas, Fran, assim, existe também aquela questão de iniciar com a música desde pequenininho, né? Desde a barriga da mãe, assim, acostumar não só o ouvidinho da criança com a musicalidade, mas também usando a música como uma terapia. Existe hoje a musicoterapia. Sim, com certeza. Às vezes as pessoas não fazem musicoterapia, não fazem terapia com a música, necessariamente musicoterapia, mas não procuram um musicoterapeuta, mas procuram o canto coral, procuram aulas de canto individual e isso vai ser a sua terapia. Para ela é aula de canto, é aula de música, mas na verdade está sendo terapêutico psíquico. Aquele momento, de uma certa forma. Acho que a gente pode até abordar... A convivência, né? Se transforma numa grande terapia. Acho que a gente pode até abordar um pouquinho melhor esse tema, né? No próximo bloco, puxando também aquela questão justamente de como trabalhar os sentimentos na música e justamente fazer o link nesse contexto para que realmente tenha um objetivo terapêutico de extravasar, de pôr para fora, enfim, né? Voltamos já, fique aí. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Estamos de volta hoje gravando então na casa do nosso patrocinador, Personal Royal Hotel e Habitas Negócios Imobiliários. Bom, estávamos falando então dessa questão afetiva, de como liberar o sentimento, o momento da pessoa também linkando com a música. Como é que tu avalia, Fran, nesse sentido assim, o benefício tanto psíquico quanto de saúde? Bom, fonoaudiologicamente falando,
a gente está trabalhando músculo, né? Voz é musculatura. Então, na verdade, nós somos, quem trabalha com a voz cantada é um atleta vocal. Então, precisa necessariamente trabalhar a sua musculatura, preparar essa musculatura para poder executar o que tiver que executar em termos de música. Mas, psiquicamente, a voz, uma vez me falaram, me pediram, tu acha que a voz é o espelho da alma? Eu tenho certeza que é, porque a gente consegue dar várias características, né? Se a gente está conversando com alguém, assistindo um programa, as pessoas podem estar nos analisando, dizendo, a Fran parece mais alegre, a Mônica parece mais assim, a Vir parece mais assado, né? A gente consegue fazer várias associações através da voz, né? E quem já não tentou cantar num momento que estava meio down, assim, né? E realmente isso muda o estado psicológico da pessoa. Por quê? Porque trabalha a respiração e trabalhando a respiração a gente vai oxigenar mais o cérebro e por isso aquela história de contar até 10 quando se está furioso funciona. Por que contar até 10? Porque dá tempo de oxigenar o cérebro e a gente vai pensar melhor. Então, quem trabalha com canto vai oxigenar melhor o cérebro e eu costumo dizer que todos os cantores são muito inteligentes por causa disso. E modestos. Modestos também. Autoestima elevada. Autoestima elevada, né? Então, com certeza, e trabalho com canto coral, a gente tem coro, eu trabalho com coro infantil, juvenil e adulto e da terceira idade, enfim, da melhor idade. E a gente tem referências de todas as pessoas, de como elas, às vezes chega no ensaio, tá mal, tá triste, tá com dor de cabeça e tal, e sai do ensaio super bem. Então, todos esses benefícios não só físicos, no sentido respiratório, no sentido cerebral, de liberar endorfinas quando canta, enfim, mas no sentido também de convivência, porque é uma troca. A música, se ela é feita só pra gente, ela não é música. A gente faz música, a gente canta, a gente faz música para os outros, para partilhar, né? Então, eu acho que essa é a grande influência. Fran, essa questão, a Vir falou antes, que eu acho que é legal. Ok, tu começou a cantar e teve contato com música desde criança. A possibilidade de tu conhecer a musicidade, a musicalidade é maior. Mas cheguei agora aos 47 anos e quero estudar música. Isso é viável? Como se dá essa minha entrada no mundo musical, por exemplo? Olha só, depende, de novo, daquilo que tu quer. O que tu quer? Tu quer ser uma grande pianista? Não, eu quero conhecer música. Ok, então tu pode... Porque as pessoas falam muito assim, tem que ter ouvido, tem que ter... Como é que é essa questão? Um ouvido afinado, que a gente ouve muito. Sim, a gente vai trabalhar isso, né? Então, a primeira coisa, quando alguém tem um problema de afinação, a primeira coisa como fonoaudiólogo é, será que essa pessoa ouve bem? A gente vai ter que fazer um exame audiométrico para ver se realmente a audição periférica está funcionando. Ou seja, ele ouve? Ouve? Ok, se ele ouve, aí é um problema de entendimento. Como é que funciona a música? Como é que são os intervalos musicais? Conhecer as notas, os sons das notas. Porque quando a gente é criança, a gente ouve aquela música, né? Dó, um dia, um lindo dia, ré. Então, vai trabalhando. Tem várias músicas. Tem do Chico Buarque, dorme a cidade, resta um coração, mistério, que vai trabalhando toda a escala de Dó maior. Então, a gente vai fazendo com que a pessoa conheça os sons das notas, depois ela vai... Porque se tu quiseres trabalhar a música através de um instrumento, aí tu vai aprender a sonoridade daquele instrumento. Se for com a tua voz, tu vai ter as sensações... E a gente vai te ensinar a ter... Olha, quando tu está cantando um dó maior, por exemplo, olha só, que sensação que tu tem. O que tu sente no rosto? O que tu sente no abdômen? Onde é que está esse som? Está mais na cabeça? Não está? Então a pessoa vai entendendo. Vai entendendo como é que esse som é produzido em ti. E uma questão que a gente estava falando antes, do falar em excesso, do ficar sem voz, que às vezes acontece. O canto também pode ajudar isso, já que faz com que tu te conheça
e tu reconheça as vibrações das suas cordas vocais. Exato. Normalmente, as pessoas que trabalham seja com o canto coral, né? O canto coral, o canto em si, ele vai fazer com que a gente tenha uma outra impostação vocal. Então, a voz cantada está num outro lugar, num outro posicionamento da voz falada. Mas ajuda muito na colocação do som, de como impostar, de como se expressar, projetar melhor a voz. O cantar vai ajudar, sempre vai ajudar. E Fran, nesse sentido, assim, cuidados com a voz, né? Quais são, de repente, os principais cuidados, principalmente na nossa região, que a gente tem um inverno bastante rigoroso e depois, num outro momento do ano, a gente já tem, então, né, um clima um pouco mais ameno, muda muito o clima, às vezes muda o clima já várias vezes durante o mesmo dia. Que cuidados que tu observa, assim, que são importantes? Então, assim, primeira coisa é cuidar da voz todos os dias, né? Porque o que a gente vê clinicamente é assim. Eu disse esses dias para um paciente que tu tá mexendo com cara de bombeira, né? Porque é para apagar fogo, né? Então, quando ele está disfônico, ele me liga. Eu tenho um show, eu tenho um show quinta, sexta. Daí ele me liga na quinta de manhã. Ele está disfônico, está completamente sem voz. Então, não dá para apagar incêndio. Não dá para dar uma de santa e fazer milagre. Então, a gente precisa primeiro cuidar da voz todos os dias. O que é cuidar da voz todos os dias? Bom, se eu estou um pouco disfônico, um pouquinho rouco, evitar falar um pouquinho, falar um pouco menos, né? Falar um pouquinho mais, com mais tranquilidade, tentar articular mais. Então, primeiro isso, cuidar da voz todos os dias. Ingerir água em temperatura ambiente, muita água, que vai ajudar na vibração das pregas vocais, na eliminação, na dissolução das secreções que estiverem aí. Aquela historinha, então, de que a água gelada prejudica, tem um fundo de verdade. No geral, sim, porque é um choque térmico e todo o organismo vai reagir contra isso. Então, a gente vai ter produção de secreção para proteger contra esse choque térmico. Então, não é mito, é verdade, tá? Só que individualmente pode ser que tu venha no meu consultório e diga, bom, a gente viu que a Vir não tem problema com água gelada, com diferenças de temperatura, mas outras coisas pode ser que tu tenha problemas. Então, cuidados gerais é tomar água, se possível, e se perceber algum problema de voz, procurar um profissional habilitado, um professor de canto confiável ou um fonoaudiólogo, ou até um médico otorrinolaringologista, que são os profissionais que atuam para o trabalho com a voz. Comer maçã. Eu ia perguntar agora, maçã. Ela é adstringente, vai dar uma limpada ali na secreção e vai ajudar a articular, porque a gente precisa mastigar ela. E sempre procurar aprender a fazer um aquecimento vocal. Então, somos atletas, como eu falei antes, como atletas temos que fazer um aquecimento. Ninguém vai fazer uma corrida ou vai jogar um jogo de futebol sem alongar, sem aquecer, né? Crianças que têm problemas respiratórios, que também é bastante comum na nossa região, principalmente a asma, existe uma indicação também nesse sentido de se trabalhar com a música? Porque eu acho que a música encanta a criança. Sim. De repente seria um viés. Tudo que for trabalhar essas questões respiratórias vai ajudar na questão da asma, da rinite, na abertura, né, da região nasal, porque a gente vai trabalhar muito com essa questão respiratória. E daí, claro, tem toda aquela questão lúdica que a música traz junto com ela, né? Mas não se tem comprovações de que só o trabalho respiratório vai ajudar na asma, ou na rinite alérgica, enfim, né? Então, inclusive, quem quer trabalhar com voz vai ter que tratar isso. Para conseguir respirar certinho, de novo, Respirar, a questão do tempo. E até, porque quem tem rinite, por exemplo, vai ficar com uma voz assim, né? Fica com as estruturas todas inchadas aqui, né? A gente tem um inchaço de toda a região nasal. E aí a gente vai ter um problema de projeção. Se a gente tem um problema de projeção, a voz não consegue subir, vai automaticamente cair na garganta. E aí, se a pessoa não tiver um bom suporte respiratório, é uma bola de neve. Então, de repente, trata a asma, por outro lado, também e faz os exercícios respiratórios musicais junto, né? Concomitante, as duas coisas. E o cigarro? Não tem. Cigarro e álcool sempre nunca são quer fatores. Cantar,
quem quer cantar. E outras droguinhas também que a gente podia elencar aqui, sim, né? claro. Todas as drogas, lícitas ou ilícitas, Exatamente. não são pertinentes ao O uso da açúcar. voz. Que tem pessoas que já falam que o açúcar também prejudica. Eu lembrei. Algumas pessoas têm problema com açúcar porque vai atuar na salivação, a saliva fica mais engrossada. Mas não necessariamente que vai dar um problema, assim como o cigarro, que vai dar um super problema de inchaço da prega vocal, vai dar um edema de Rain, que a pessoa vai ficar com a voz grave para sempre, enfim. Então, cigarro não, ponto. Se quiser cantar... Então, na verdade, a música também exige todo um cuidado nesse sentido A e música é vice-versa. saúde, eu acho que a gente tem. Exato. Eu me lembro do loucaço Vinícius de Moraes, né? Vinícius, gênio, que completaria 100 anos há um tempo atrás, que ele passava o dia no hospital para poder cantar de noite, né? Daí ele virava à noite enlouquecido, cantando, produzindo, que ele fez coisas maravilhosas, fumando, tomando uísque. No dia seguinte ele ia para o hospital de novo, né? O documentário que tem da vida dele é uma coisa que impressiona. Então, por isso que a gente tem muitos grandes artistas que não estão mais com a gente, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas fazem uso dessas drogas, enfim, lícitas ou ilícitas, e a gente perde grandes artistas, a música perde, todo mundo perde. Então, o apelo que se faz é que... E também na época não se conhecia a fonoaudiologia, as técnicas de canto. Então, hoje em dia, já que nós temos como cuidar da saúde do corpo, cuidar da saúde vocal, e temos técnicas vocais avançadas, por que não, né? Exatamente. Que legal. Acho que a gente teria como conversar sobre isso bastante tempo, né? Mas acho que a ideia que fica é justamente essa, né? Cantar para os seus males espantar e independente se é profissional, se é pessoal, liberar, né? Acho que é liberar a voz. A Moni sabe bem como fazer isso, né? Depois Ontem ela dá mesmo em algumas casa dicas de cantei como fazer Ângela Rorró. via Facebook. Adoro Ângela Rorró. É isso aí. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. É isso aí. Que legal. Obrigada, Fran, pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Bastante. Agradecemos também a Pó de Pimenta que nos veste e a Silvana Secato que nos calça. Obrigada, até mais. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias.